Ao longo da história, o cinema tem sido um campo de jogos para rebeldes criativos. Muitos filmes ultrapassaram tanto os limites que as autoridades tentaram silenciá-los. Alguns filmes desafiaram normas sociais e desafiaram a censura. Eles faziam o público ofegar e os críticos debaterem. Estas obras eram vistas como perigosas e tabu. No entanto, com o tempo, seu conteúdo ousado ajudou a moldar o cinema moderno. Nesta narrativa, exploramos 30 filmes de diferentes épocas. Cada filme quebrou regras, gerou escândalos e deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica. O Nascimento de uma Nação. 1915. Lançado em 1915, este filme é um dos primeiros exemplos de narrativa ambiciosa no cinema. Introduziu técnicas inovadoras como cenas de batalha abrangentes e closes dramáticos. No entanto, sua narrativa é manchada por retratos racistas e estereótipos prejudiciais. O filme glorificou um passado sombrio e incitou a raiva entre muitos espectadores. Protestantes denunciaram seu impacto negativo nas relações raciais. Mesmo que seu estilo técnico tenha influenciado futuros diretores, suas mensagens racistas deixaram um legado de dor. O poder controverso do filme ainda é debatido hoje. Acadêmicos nos instigam a estudá-lo como um artefato histórico, lembrando tanto sua arte inovadora quanto sua ideologia prejudicial. Apesar de ser um pioneiro em técnicas cinematográficas, seu conteúdo odioso assegura que permaneça como um conto de advertência na história do cinema. Scarface, 1932. Scarface surgiu nas telas em 1932 com representações cruas de violência e criminalidade. O conteúdo gráfico do filme chocou o público de sua época. Ele contava a história de um gangster impiedoso cujas ações borravam a linha entre crime e celebridade. O público não estava acostumado a tanta brutalidade não filtrada. E o filme rapidamente gerou protestos públicos. Alguns críticos o culpavam por corromper os jovens, enquanto outros o viam como um espelho do espírito turbulento da época. O clamor levou a diretrizes mais rigorosas em Hollywood. Ao longo dos anos, Scarface foi reavaliado como um comentário audacioso sobre a ascensão do crime organizado. Sua influência pode ser vista em filmes de gangster posteriores que ousaram mostrar o lado sombrio da sociedade. Hoje, isso serve como um lembrete de que a arte pode tanto perturbar quanto inspirar. Freaks. 1932. Em 1932, o diretor Todd Browning apresentou um filme que era diferente de tudo que o público já tinha visto. Freaks mostrava verdadeiros artistas de circo com diferenças físicas. O filme usou atores não tradicionais para contar uma história assombrosa, ambientada em um show itinerante. Sua representação dos chamados freaks era tanto empática quanto perturbadora. Muitos consideraram o filme explorador e ofensivo. Alguns espectadores até afirmaram que o filme teve consequências pessoais, e um dos presentes alegadamente sofreu uma perda trágica após assisti-lo. Apesar da reação negativa, Freaks lentamente ganhou um culto de seguidores. Críticos agora o consideram como uma obra incompreendida que questiona as definições de normalidade da sociedade. Sua honestidade chocante continua a provocar debates sobre exploração e representação nas telas. O Grande Ditador. 1940. O filme O Grande Ditador de Charlie Chaplin foi lançado numa época em que o mundo tremia com a ascensão dos regimes totalitários. Em 1940, Chaplin ousou zombar dos ditadores e das ideologias fascistas com um humor mordaz. O filme misturou sátira com mensagens comoventes, enquanto Chaplin interpretava papéis duplos. Tanto um tirano implacável como um homem comum humilde. Sua crítica lúdica mas incisiva aos ditadores chocou o público. Muitos acharam que era ousado demais, dado o clima político tenso. No entanto, sua mistura de comédia e patos tocou as pessoas em todo o mundo. O Grande Ditador abriu uma janela para a sátira política no cinema. Mesmo hoje, seu apelo por humanidade e compreensão ressoa com espectadores, nos lembrando da importância de desafiar o poder opressivo. Cidadão Kane. 1941. Cidadão Kane chegou aos cinemas em 1941, um filme que ousou criticar o poder da mídia. A história gira em torno de um magnata carismático da imprensa, cuja ascensão ao poder é retratada com uma ironia mordaz. Embora a narrativa do filme possa parecer trivial pelos padrões modernos, na época, foi vista como um ataque velado aos magnatas da mídia da vida real. Um poderoso proprietário de jornal supostamente usou sua influência para suprimir o filme. Propagandas e críticas foram proibidas em certas regiões, e os cinemas foram pressionados a evitar exibi-lo. Apesar desses desafios, Cidadão Kane conseguiu gerar debate sobre o controle da mídia e a corrupção.
continua sendo um exemplo precoce de como filmes podem expor verdades incômodas sobre as estruturas de poder da sociedade. Estruturas. O Proscrito. 1943. Em 1943, Howard Hughes decidiu desafiar os rígidos padrões de Hollywood com O Proscrito. Este filme trouxe Jane Russell para os holofotes. A promoção provocativa de Hughes destacou a figura cheia de Russell, que foi considerada escandalosa para a época. Os críticos ficaram indignados, alegando que o filme desafiava as expectativas morais. A controvérsia forçou as autoridades a adiar o lançamento amplo do filme. No entanto, esse atraso apenas aumentou a curiosidade do público. Quando The Outlaw finalmente chegou aos cinemas, o público lotou as salas para ver o que havia causado tanto alvoroço. Embora as críticas fossem mistas, o marketing ousado do filme e seu conteúdo audacioso garantiram seu lugar na história do cinema. Ele se tornou um marco na luta contra a censura excessivamente rigorosa. Song of the South. 1946. Song of the South da Disney foi lançado em 1946 e continua sendo uma das obras mais debatidas do estúdio. O filme mistura ação ao vivo com animação para contar contos folclóricos ambientados durante a Era da Reconstrução. No entanto, sua representação do Velho Sul é fortemente romantizada. Críticos argumentaram que o filme ignorava as brutais realidades da escravidão e injustiça racial. Por exemplo, o alegre personagem Tio Remus foi visto por muitos como um símbolo de um passado doloroso. Protestos e reações adversas de grupos de direitos civis tornaram difícil para o filme obter aceitação duradoura. Embora apresente canções cativantes e técnicas inovadoras de contar histórias, o conteúdo problemático de Song of the South continua a provocar discussões sobre racismo na mídia americana. Hoje, serve como um lembrete de que até mesmo clássicos queridos podem esconder um legado problemático. A Lua é Azul. 1953. Dirigido por Otto Preminger. A Lua é Azul chegou em 1953, com uma abordagem nova sobre comédia. O filme foi um dos primeiros a mencionar abertamente temas relacionados ao amor, sexo e desejo. Usou uma linguagem direta que muitos acharam chocante. Palavras simples como virgem e amante eram consideradas escandalosas. A história segue um jovem solteiro tentando conquistar uma mulher cheia de espírito que tem seus próprios planos. Com seu tom leve e diálogo divertido, o filme ultrapassou limites enquanto continua sendo entretenido. Apesar dos protestos de grupos conservadores, The Moon is Blue conseguiu cativar o público. Seu sucesso abriu caminho para filmes posteriores explorarem temas maduros de maneira gentil, porém provocativa. Hoje, é lembrado como um avanço na quebra dos limites autoimpostos de Hollywood. The Man with the Golden Arm. 1955. Em 1955, Otto Preminger inovou com The Man with the Golden Arm. Este filme foi o primeiro grande trabalho de Hollywood a retratar a dura realidade do vício em heroína. Frank Sinatra estrelou como um homem preso pela sua dependência. A representação crua do abuso de drogas no filme chocou o público e atraiu intenso escrutínio. Mesmo quando os censores tentaram apagar as referências a drogas, Preminger permaneceu firme. A disposição do filme para abordar um assunto difícil de frente forçou a indústria a enfrentar as realidades do vício. Apesar da resistência, O Homem do Braço de Ouro tornou-se um sucesso crítico e comercial. Abriu caminho para que futuros filmes contassem histórias difíceis, sem serem silenciados por regras de censura ultrapassadas. Bonnie e Clyde. 1967. Bonnie e Clyde estreou nas telas em 1967 e mudou a face dos filmes de crime americanos. Este filme contou a história de dois notórios assaltantes de banco que viveram uma vida no limite. Com violência gráfica e amor apaixonado, surpreendeu os espectadores. As escapadas do casal foram retratadas com realismo sem restrições. Os críticos estavam divididos. Alguns admiravam a energia crua do filme, enquanto outros condenavam sua brutal retratação do crime. A edição estilística do filme e sua narrativa inovadora fizeram dele um marco da era do novo Hollywood. Bonnie e Clyde abriram a porta para filmes que não hesitavam em explorar o lado mais obscuro da natureza humana. Seu legado vive em inúmeros dramas criminais modernos que continuam a se inspirar em sua abordagem ousada. Midnight Cowboy. 1969. Midnight Cowboy estreou em 1969, com uma história ambientada no cenário áspero da cidade de Nova York. O filme segue Joe Buck, um texano ingênuo, e seu improvável amigo, um vigarista doente chamado Hatso Rizzo. Seu olhar cru sobre a vida nas margens quebrou muitos tabus. A representação de relacionamentos homossexuais e as dificuldades da vida urbana rendeu ao filme a classificação X inicialmente. No entanto, a representação honesta do filme sobre vulnerabilidade e sobrevivência tocou o público.
tornou-se o primeiro filme com classificação X a ganhar o Oscar de melhor filme. A narrativa sem filtros de Midnight Cowboy e os caracteres comoventes, personagens abriram novas avenidas para contar histórias. Permanece como um trabalho seminal que capturou a energia bruta e a dor de uma América em mudança. Meu ódio será sua herança, 1969. Dirigido por Sam Peckinpah. Meu ódio será sua herança redefiniu o gênero western em 1969. Este filme seguiu um grupo de fora-da-lei idosos planejando um último assalto. Ao contrário dos vaqueiros heróicos de antigamente, esses personagens eram falhos e desesperados. Peckinpah usou sequências em câmera lenta e cortes rápidos para transmitir a natureza brutal do mundo deles. A violência no filme foi retratada com uma intensidade crua que muitos espectadores acharam avassaladora. Críticos e censores debateram se o filme glorificava ou condenava seu tema. Apesar da controvérsia, The Wild Bunch se tornou um marco para representações realistas de violência em faroestes. Seu estilo inovador continua a inspirar diretores que buscam capturar o custo da sobrevivência em um mundo em rápida mudança. Dirty Harry, 1971. Dirty Harry estreou nos cinemas em 1971 e logo se tornou um ícone do gênero de ação. Clint Eastwood interpretou Harry Callahan, um policial de São Francisco com um estilo duro e que quebra regras. O filme é mais lembrado por sua frase de efeito icônica e realismo cru. Na época de seu lançamento, muitos críticos condenaram o conteúdo violento do filme e a percepção de ultrapassar limites morais. Alguns até chamaram o filme de fascista e perigoso. No entanto, o público foi atraído pelo seu herói pouco ortodoxo e atitude intransigente. Com o tempo, Dirty Harry passou a simbolizar um novo tipo de filme de lei e ordem. Um que não evita as duras verdades. Seu legado é visto em inúmeros filmes de ação que ousam misturar justiça com brutalidade. Laranja Mecânica, 1971. Laranja Mecânica de Stanley Kubrick foi lançado em 1971 e imediatamente dividiu o público. O filme gira em torno de Alex Delarge, um jovem que se deleita com a violência e o caos. Suas ações perturbadoras, incluindo crimes brutais, chocam os espectadores desde o início. Quando Alex é eventualmente submetido a um tratamento experimental destinado a refrear seus impulsos violentos, o filme levanta questões sobre livre-arbítrio e a natureza humana. Os críticos estavam divididos. Alguns viam-no como um comentário social audacioso, enquanto outros o condenavam como imoral. As cenas gráficas e os temas controversos levaram a proibições em vários países. Apesar da comoção, ou talvez por causa dela, Laranja Mecânica tornou-se um clássico cult. Sua mensagem perturbadora, mas instigante, continua a provocar discussões entre entusiastas de cinema e estudiosos. Os Demônios, 1971. O filme The Devils de Ken Russell ultrapassa limites em todos os níveis. Lançado em 1971, conta a história ficcional de um padre francês acusado de bruxaria. O filme está repleto de imagens chocantes, violência brutal, cenas religiosas surreais e momentos de autolesão. Muitos consideraram o conteúdo gráfico do filme extremo demais. Censores ao redor do mundo cortaram o filme para remover suas cenas mais controversas. Na Finlândia, o filme foi proibido por décadas. Apesar dos cortes pesados, The Devils recebeu elogios da crítica por seus visuais ousados e estilo narrativo audacioso. O trabalho de Russell aqui desafia os espectadores a confrontarem os aspectos mais sombrios do fanatismo religioso e da crueldade humana. Continua sendo um exemplo impressionante de como a arte pode chocar e provocar uma reflexão profunda. Cães de Palha, 1971. Cães de Palha, dirigido por Sam Peckinpah em 1971, conta a história perturbadora de um matemático quieto e sua esposa que se mudam para uma vila inglesa aparentemente pacífica. A esperança deles por uma vida tranquila é destruída pela crescente hostilidade local. Uma das cenas mais infames do filme, um assalto prolongado e ambíguo, deixou o público profundamente perturbado. Os críticos discutiram se o filme era uma crítica à violência ou uma glamorização perigosa da brutalidade. Peckinpah sustentava que o filme pretendia explorar os limites da resistência humana e a erupção da agressão contida. Apesar, ou por causa da controvérsia, Straw Dogs tornou-se um ponto de discussão significativo entre cineastas e críticos. Sua representação brutal de raiva reprimida continua a gerar debate e permanece influente no estudo do cinema violento. The Last House on the Left, 1972. O filme de estreia de Wes Craven, The Last House on the Left, estreou em 1972 e chocou imediatamente os espectadores. A trama do filme segue um grupo de adolescentes que se tornam vítimas de um ataque brutal.
e a subsequente vingança realizada por suas famílias. Sua violência gráfica e temas perturbadores deixaram muitos membros da audiência perturbados e indignados. O filme foi banido em vários países e fortemente editado em outros. Os críticos estavam divididos. Alguns o viam como uma condenação da violência na mídia, enquanto outros o interpretaram como uma demonstração gratuita de brutalidade. Apesar de sua natureza controversa, The Last House on the Left conseguiu conquistar um lugar na história dos filmes de terror. Desde então, tornou-se um ponto de referência para discussões sobre os limites da violência na tela e o impacto das narrativas de vingança. Pink Flamingos, 1972. Pink Flamingos de John Waters é uma comédia selvagem e inovadora de 1972. O filme se deleita em chocar seu público. Suas cenas intencionalmente ultrajantes, repletas de humor grosseiro e imagens bizarras, foram projetadas para provocar. Waters se colocou entre um grupo de excêntricos marginalizados que se deleitam em quebrar todos os tabus sociais. O filme desafia os espectadores a questionarem o que é aceitável na arte e no humor. Sua mistura de absurdo e conteúdo confrontador o tornou um imã para controvérsias. Embora alguns críticos o tenham considerado de mau gosto, muitos fãs celebraram sua audácia e charme excêntrico. Pink Flamingos tornou-se desde então um clássico cult, emblemático de uma contracultura que se recusa a seguir as regras convencionais. Seu legado vive como um exemplo ousado de arte que prospera ao ser diferente. I Spit on Your Grave, 1978. Eu Cuspo no Seu Túmulo, lançado em 1978, é um dos exemplos mais infames do cinema de vingança extrema. O filme conta a história brutal de uma jovem escritora que é brutalmente atacada e deixada para morrer. Recusando-se a ser uma vítima, ela embarca em um caminho de vingança implacável. As cenas gráficas de violência e agressão sexual do filme eram profundamente perturbadoras. Muitos países o baniram, e ele se tornou o tema de intensos debates entre críticos. Alguns argumentaram que a representação crua da retribuição no filme era empoderadora, enquanto outros a condenaram como exploradora. Apesar das críticas, I Spit on Your Grave ganhou um culto de seguidores e gerou remakes. Seu legado duradouro reside em sua representação intransigente da luta de uma sobrevivente contra a injustiça. Não importa quão sombria seja a jornada. A Vida de Brian, 1979. A Vida de Brian do Monty Python estreou em 1979 como uma sátira sobre o fervor religioso. O filme segue as desventuras de Brian, um homem nascido no mesmo dia que Jesus, que é erroneamente aclamado como o Messias. Com um tom leve e irreverente, o filme zomba da religião organizada e do fanatismo. Seu humor, embora brincalhão, provocou indignação em muitos grupos religiosos. Alguns o consideraram blasfemo e desrespeitoso. Os protestos e proibições resultantes apenas acrescentaram à notoriedade do filme. Com o tempo, A Vida de Brian passou a ser celebrado por sua sátira inteligente e perspicaz comentário social. Lembra-nos que o humor pode ser uma poderosa ferramenta para criticar normas estabelecidas. A capacidade do filme de provocar risos e reflexão em igual medida consolidou seu lugar na história do cinema. Cannibal Holocaust, 1980. Cannibal Holocaust é um filme de 1980 que empurrou os limites do horror e da exploração. Dirigido por Ruggero Deodato, o filme foi apresentado como filmagens encontradas de uma equipe de documentário condenada na floresta amazônica. Suas representações gráficas de violência, crueldade contra animais e comportamento humano perturbador chocaram até os fãs de horror mais endurecidos. O realismo do filme era tão intenso que Deodato enfrentou problemas legais, acusado de fazer um filme snuff. Embora ele tenha eventualmente provado que os efeitos eram encenados, a controvérsia permaneceu. Muitos países baniram o filme por seu conteúdo desumano. Cannibal Holocaust forçou o público a confrontar o lado mais sombrio da natureza humana e da exploração. Hoje em dia, é tanto repudiado quanto estudado como um exemplo extremo de até onde o cinema pode ir para desafiar as sensibilidades do espectador. Maniac, 1980. Maniac, lançado em 1980, é um filme slasher que não poupou na violência. Sua trama acompanha um homem perturbado que inicia uma onda de assassinatos na cidade de Nova York. O filme é notório por suas cenas gráficas, incluindo momentos de extrema brutalidade e imagens perturbadoras. Muitos censores acharam Maniac intenso demais para ser exibido, e o filme foi proibido em vários países por anos. No Reino Unido, o British Board of Film Classification recusou-se a dar uma classificação por mais de 2 décadas. Mesmo quando foi finalmente lançado, algumas cenas tiveram que ser cortadas. Apesar de sua recepção conturbada,
Maniac ganhou status de culto entre os fãs de horror. Sua representação intransigente da loucura e do assassinato continua a influenciar o gênero slasher, lembrando-nos que conteúdo extremo frequentemente deixa uma impressão duradoura. The Evil Dead, 1981. Embora não seja tão notório quanto alguns outros filmes nesta lista, The Evil Dead, lançado em 1981, merece uma menção honrosa por seu impacto duradouro no horror. Dirigido por Sam Raimi, segue um grupo de amigos universitários que, sem querer, libertam uma força demoníaca em uma cabana isolada. O uso de efeitos práticos, cortes rápidos e terror incessante no filme criou um novo modelo para filmes de terror. Sua violência gráfica e visuais perturbadores levaram a proibições em vários países, incluindo Finlândia e Ucrânia. Apesar da controvérsia, The Evil Dead desenvolveu uma base de fãs dedicada e se tornou a base de uma franquia de longa duração. Provou que filmes de baixo orçamento podiam abrir novos caminhos e deixar uma marca permanente no gênero. A mistura de sustos e humor negro do filme continua a influenciar cineastas ao redor do mundo. Henry. Retrato de um assassino em série. 1986. Henry. Retrato de um assassino em série saiu em 1986 como um retrato implacável da vida de um assassino em série. O filme adota um estilo semelhante a documentário para explorar a mente de um homem perturbado com um realismo arrepiante. Seu olhar direto sobre a brutalidade e a decadência psicológica deixou o público desconfortável. Muitos críticos e censores acharam que o filme foi longe demais em sua representação da violência. Apesar da reação adversa, Henry tornou-se um clássico cultuado por sua narrativa crua e sem adornos. Ele desafia os espectadores a confrontar a natureza do mal, sem recorrer ao sensacionalismo. O impacto do filme é visto em obras posteriores que exploram as mentes de criminosos. Continua sendo uma exploração provocadora e inquietante dos cantos mais sombrios da humanidade. A Última Tentação de Cristo, 1988. A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese, estreou em 1988 e gerou controvérsia imediata. Baseado no romance de Nikos Kazantzakis, o filme imagina um lado humano de Jesus Cristo. Retrata suas lutas internas, dúvidas e tentações enquanto ele lida com sua missão divina. Muitos espectadores devotos e grupos religiosos acharam a representação profundamente ofensiva e blasfema. Protestos irromperam em vários países, e o filme foi banido em locais como Singapura e nas Filipinas. Apesar do clamor, Scorsese manteve sua visão. Críticos elogiaram a narrativa complexa do filme e a atuação poderosa do ator principal. Com o tempo, A Última Tentação de Cristo foi reconhecido como uma obra audaciosa, que desafia as narrativas religiosas convencionais. Permanece um exemplo convincente de arte questionando ideias sagradas. Natural Born Killers, 1994. Natural Born Killers, de Oliver Stone, chegou aos cinemas em 1994 com uma explosão de energia caótica. Este filme segue um casal de amantes em uma onda de violência retratada com um estilo visual frenético. A sua representação do papel da mídia de massa em glorificar a violência provocou debates acalorados. Muitos viram o filme como uma influência perigosa sobre os jovens, enquanto outros o defenderam como uma crítica mordaz à obsessão da sociedade pelo crime. A edição rápida do filme, as cores saturadas e as imagens perturbadoras tornaram-no difícil de ignorar. Apesar, ou talvez por causa, de sua natureza controversa, Assassinos por Natureza gerou discussões sobre a responsabilidade da mídia e o poder das narrativas. Hoje, é visto como uma obra provocativa que expõe o lado mais sombrio, tanto da natureza humana, quanto da cultura moderna. Kids, 1995. Lançado em 1995, Kids ofereceu um olhar cru e sem filtro sobre a cultura jovem urbana. O filme retrata adolescentes vivendo no limite de maneira crua e sem concessões. Sua representação de comportamento imprudente, uso de drogas e sexualidade casual, gerou indignação imediata. Muitos críticos argumentaram que Kids glamorizava estilos de vida arriscados, enquanto outros o viam como um retrato honesto de uma geração enfrentando negligência social. A filmagem com câmera na mão e a narrativa em estilo documentário faziam com que parecesse imediato e real. Apesar da controvérsia e proibições em certas regiões, Kids ressoou com o público por sua verdade crua. Seu impacto é evidente em filmes posteriores que ousam confrontar as realidades dos jovens na América urbana. Kids continua a ser um lembrete evidente do poder do cinema de refletir, e às vezes, desafiar as questões sociais de sua época. Saló, ou Os 120 Dias de Sodoma, 1975. Saló,
ou Os 120 Dias de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, é um filme que testa os limites da brutalidade na tela. Lançado em 1975, adapta um livro notório em uma narrativa ambientado durante um capítulo sombrio da história. O filme retrata graficamente a crueldade e o sadismo humanos. Seu conteúdo inclui cenas de violência extrema, degradação e abuso sexual que poucos filmes ousaram mostrar. Inevitavelmente, muitos países o proibiram por completo. Salo força o espectador a confrontar a profundidade da depravação humana. Embora sua narrativa e imagens sejam extremamente perturbadoras, o filme também funciona como um comentário poderoso sobre o autoritarismo e o abuso de poder. Continua a ser uma das obras mais polarizadoras do cinema, simultaneamente condenada e reverenciada por sua honestidade inflexível. Estes 30 filmes representam um espectro de rebeldia cinematográfica. Eles desafiaram normas sociais, expuseram verdades ocultas e romperam as correntes da censura ultrapassada. Desde os primeiros dias de épicos mudos até os filmes chocantes do século XXI, cada filme desta lista tem sua própria história de controvérsia e influência. Suas narrativas estão repletas de escolhas audaciosas, imagens chocantes e desafio persistente. Eles nos lembram que a arte não deve ser confinada por regras convencionais. Em vez disso, estes filmes mostram que, às vezes, ultrapassar limites é necessário para a evolução criativa. Quer tenham sido aclamados como obras-primas, ou criticados como catástrofes morais, cada filme deixou um impacto duradouro no público e na indústria cinematográfica. Seu legado é de coragem, controvérsia e a constante luta pela liberdade artística. Nesta jornada pelo lado selvagem do cinema, vemos que as regras foram feitas para serem quebradas. Esses filmes nos ensinaram que desafiar o status quo pode abrir novas possibilidades para contar histórias. Eles provocaram conversas sobre arte, moralidade e sociedade. Sua influência ainda pode ser vista nos filmes que se seguiram. Hoje, os cineastas continuam a testar limites, inspirados por esses primeiros rebeldes. Eles provam que a controvérsia e a criatividade muitas vezes andam de mãos dadas. Ao refletir sobre essas histórias, considere o poder dos filmes para mudar percepções. A arte do cinema não é apenas entretenimento. Trata-se de questionar, provocar e, às vezes, até curar. Os filmes proibidos do passado abriram caminho para um futuro onde ideias ousadas são celebradas. Eles são um testemunho da ideia de que a verdadeira arte nunca deve ser censurada, apenas compreendida em todo o seu contexto bruto.